Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei falando sobre porções de unção de Deus. Será que você já recebeu algumas dessas porções que vêm da unção de Deus? Eu estarei relatando uma experiência a qual o Senhor me concedeu de como funciona as porções de unção no mundo espiritual. Então fica nesse vídeo para que a sua fé seja edificada, para que você possa buscar a unção de Deus, conquistar a unção de Deus. Porque nós sabemos que nós precisamos enfrentar um processo para adquirir a unção de Deus. E para você que não me conhece, eu sou a irmã Suelen Sena, sou missionária e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Tudo começou quando Eliseu recebeu a capa de unção de Elias. Eliseu andou com Elias até receber a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Elias carregava uma unção e Eliseu seria o seu sucessor. E através dessa passagem e nessa meditação, eu comecei a perguntar ao Senhor se eu estava substituindo alguém, assim como Eliseu substituiu Elias, recebendo a responsabilidade da capa de unção. Eu pedi para que o Senhor me mostrasse se havia alguma pessoa na qual o Senhor tinha me colocado como sucessora, como substituta, para carregar a capa de unção. Ou se o Senhor já tinha levado esta pessoa pela qual estou substituindo o seu lugar, pela qual o Senhor entregou a confiança e a responsabilidade da capa de unção. E foi assim que o Senhor falou comigo. A capa de unção que você recebeu, essa capa de unção, ela não pertenceu a ninguém antes. Essa capa foi feita especificamente para você. E quando o Senhor falou isso, o Senhor me deu outra experiência com as porções de unções de Deus. E diante a essa experiência, o Senhor, Ele me mostrou porções de unção, a qual nós devemos conquistar no mundo espiritual. Mas nem todas as pessoas conseguem conquistar essas unções, exatamente porque o processo de alguém que recebe unção é muito doloroso. E muitas pessoas querem ter unção na sua vida, mas não querem aceitar o processo de Deus para receber aquela unção. Porque muitas pessoas não querem ser pressionadas em todas as áreas para que ela possa ser aprovada por Deus e para que ela possa receber a responsabilidade de carregar aquela capa de unção, de carregar aquela unção. E nisso, quando o Senhor me deu essa experiência, eu me encontrava em um lugar na qual estava de joelhos, eu estava com a cabeça encurvada e diante de mim, logo à frente, havia uma prateleira branca que na ordem crescente havia várias porções de unção, várias garrafas de unção, das menores até as maiores. As menores porções de unção estavam em primeiros lugares e as maiores porções de unção estavam em últimos lugares. E essas porções, todas elas, estavam dentro de garrafas que estavam cheias até o topo. Até mesmo as pequenas garrafas, as pequenas porções de unção, elas estavam cheias por completo. E essas porções de unção significa cada nível que uma pessoa recebe no mundo espiritual, cada porção espiritual. Quando alguém recebe das primeiras porções de unção, das primeiras prateleiras, essa pessoa recebe esta unção que repousa sobre a sua cabeça. Quando uma pessoa recebe uma maior porção, a unção de Deus não somente repousa sobre a cabeça daquela pessoa, mas sim por todo o seu corpo. A pessoa nas últimas unções, ela tem o seu corpo completamente cheio da unção de Deus. Porque a porção, a última porção de unção, as últimas porções de unções são garrafas maiores. Então a pessoa recebe uma porção maior de unção e todo o seu corpo e todo o seu físico é completamente encharcado da unção de Deus. Elias recebeu das últimas porções de unção de Deus.
Ele não estava somente com a unção repousando sobre a sua cabeça, mas ele estava com o corpo cheio da unção. Ele estava com o seu físico cheio da unção. No entanto, que a capa de Elias, que foi simbolizada como a unção e a porção dobrada que foi passada para Eliseu, repousou sobre o corpo de Eliseu. O Senhor me levou a essa experiência para o derramamento de uma unção nova. E nessa experiência, o Senhor me fez entender que quanto mais você persevera no Senhor, que quanto mais você busca e permanece fiel ao Senhor, mediante o processo que Deus te colocou, o Senhor vai derramar sobre a sua vida de unções diferentes. O Senhor vai derramar sobre a sua vida de porções diferentes de unção. Porque quem recebe uma pequena porção de unção, dos primeiros níveis de unção, você tem a unção somente repousando sobre a sua cabeça, mas quando você passa a receber as maiores porções poderosas dos últimos níveis de unção, você tem o corpo totalmente coberto da unção de Deus. Aí você pode me perguntar, mas por que as pessoas não conseguem receber unção? Por que as pessoas não conseguem receber as maiores porções de unção e muitas das vezes elas não conseguem receber as pequenas porções de unção das primeiras prateleiras? A primeira porção de unção, por que elas não conseguem nem receber as primeiras porções de unção? É porque muitas pessoas não buscam a Deus e principalmente elas não suportam o processo de Deus. Porque muitas das vezes Deus, Ele tem para provar, Ele tem para arrancar a pedra do teu coração. Muitas das vezes você tem uma pedra no seu coração, você tem um coração endurecido, você tem um coração soberbo, você tem um coração teimoso e Deus precisa arrancar essa dureza do teu coração. E como que Deus vai arrancar isso de você? Deus vai te provar, Deus vai fazer com que você venha passar por coisas que te lapidam, porque Deus te quebranta primeiro, antes de receber a unção. E se você permanecer fiel, e se você permanecer buscando, o Senhor vai derramar outra unção sobre você. Não se esqueça que a unção é a responsabilidade que você carrega. Se você tem unção, você carrega uma responsabilidade. E essa responsabilidade, Deus não dá para qualquer pessoa. Antes você precisa ser quebrantado. Deus precisa tirar a pedra da dureza do seu coração, a pedra da soberba. Deus precisa te quebrantar para que você venha abandonar o seu ego, para que você venha abandonar qualquer pecado que você mantenha como um pecado de estimação, porque Deus não entrega a unção para a pessoa de qualquer maneira. Deus primeiro quebranta, Deus primeiro tira a pedra do seu coração, para que assim você possa ser aprovado para receber a unção de Deus. E eu me lembro de uma experiência que o Senhor me concedeu com uma pessoa da minha congregação, e esta pessoa pregava a palavra de Deus, e esta pessoa fazia a obra de Deus, mas eu passei alguns anos sem ver esta pessoa, e eu perdi o contato com essa pessoa, e o Senhor começou a me revelar o que estava acontecendo com essa pessoa, e o Senhor começou a me mostrar que o Senhor havia entregue a primeira porção de unção para aquela pessoa. E era um vidro pequeno, mas dentro desse vidro pequeno havia uma porção, um azeite específico para ela. Ela havia recebido a primeira porção de unção, e nisso o Senhor falou comigo: fale para ela se levantar e se ungir novamente com esse azeite, com essa unção. E eu falei para o Senhor, como que eu vou entregar isso para essa pessoa se eu não tenho mais contato com ela? E o Senhor disse, o momento certo irá chegar. O Senhor me trouxe, através dessa experiência que eu tive com essa pessoa, que essa pessoa estava enfraquecida, essa pessoa estava desanimada, e ela precisava buscar o renovo de unção novamente. O Senhor já tinha entregado a primeira porção de unção para ela, as porções das primeiras prateleiras, as primeiras unções, as primeiras porções, Deus já tinha entregue. Mas aquela pessoa, para continuar o processo, ela precisa pedir o renovo da unção, a qual Deus já tinha derramado sobre a vida dela. Por isso que ela estava enfraquecida e desanimada, ela precisava buscar o renovo da unção outra vez. E nisso o Senhor me concedeu uma oportunidade física para eu poder entregar aquilo que Deus tinha me passado. E aquela pessoa confirmou totalmente as palavras.
ela estava desanimada, ela estava paralisada, ela não estava mais pregando, porque ela precisava buscar o renovo da unção. O segredo é você buscar o renovo da unção que Deus já derramou sobre a sua vida. Pois se você não buscar o renovo da unção, fica difícil você prosseguir mediante o processo que Deus estabeleceu para você, para que você possa receber outras porções maiores das poderosas unções da parte de Deus. Então é somente a unção que te sustenta, é somente a unção que vai te manter de pé nos processos que Deus te estabeleceu. Se você não for renovado pela unção de Deus, não tem como você prosseguir, não tem como você alcançar as outras porções de Deus. Assim como o Senhor disse no livro de Oséias: eu te levarei para o deserto e ali falarei ao teu coração. Tem muitas pessoas que são levadas ao deserto espiritual. Para quem está buscando a unção de Deus, você passa por desertos espirituais, você passa por desertos financeiros, você passa por desertos na saúde. Tudo isso o cristão precisa passar por causa da unção. Então, para receber a unção não é fácil. Você enfrenta desertos espirituais, você enfrenta lutas espirituais, você enfrenta desertos na saúde, desertos na finança. As portas se fecham porque Deus te leva para o deserto para ali falar ao seu coração. Você sabe por quê? Porque Deus não fala com corações endurecidos. E para Deus te entregar uma nova unção, Ele precisa quebrantar o teu coração, Ele precisa arrancar a pedra do teu coração, para que uma nova responsabilidade e unção possa ser colocada sobre a sua vida. Então não existe unção sem processo, não existe unção sem quebrantamento, não existe unção sem provação. Deus te leva para o deserto para quebrantar o teu coração, e ali o Senhor vai lhe aprovar, para que a unção de Deus seja colocada sobre a sua vida, para que a porção da unção seja derramada sobre a sua vida. Essa foi a experiência que o Senhor me concedeu, essas foram as palavras que o Senhor me concedeu. Se esse vídeo te edificou, deixa teu like e que Deus abençoe em nome de Jesus.